Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Pop Podcast. Aqui é o seu canal que nós falamos aqui sobre empreendedorismo. A gente fala sobre empresas e sobre profissionais liberais. Nosso convidado aqui é um profissional liberal, também empresário e é um empreendedor também da área da saúde. Agora eu vou estar apresentando ele aqui para vocês. Mas desde já eu quero pedir para você para fazer aquelas regrinhas que a gente sempre pede, né? Se você não está inscrito no canal, se inscreva aí no canal, compartilhe com seus amigos, curta, comenta para que o YouTube entenda que este conteúdo está interessante. E ele vai levar para outros aí que queiram conhecer mais sobre o assunto. E nós estamos aqui agora no Pop Podcast entrevistando uma pessoa muito querida para mim, particularmente, me ajudou e tem me ajudado muito na minha vida, na minha saúde. É o Dr. Manuel Rocha, graduado em Medicina pela UFG em 1981, onde atua como professor colaborador desde janeiro de 2000. Responsável pelos ambulatórios de urologia feminina e urologia, além do serviço de infertilidade masculina do Laboratório de Reprodução Assistida da UFG. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seccional de Goiás durante 2 biênios. Participou de vários cargos na Sociedade Brasileira de Urologia entre 1994 e 2005, tendo organizado vários congressos regionais e o 29º Congresso Brasileiro de Urologia em 2003. Atuou como conselheiro fiscal da Unimed Goiânia durante 3 anos. Está concluindo pós-graduação na área de medicina, já concluiu a pós-graduação na área de medicina de fisiologia e longevidade pela Faculdade Tales de Mileto, chancelado pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Há 13 anos atua na área de medicina preventiva, realizando, já não é mais nem 13, né? Mais, agora já tem mais, já mais de 15 anos. Aí, mais de 15 anos já, atuando na área de medicina preventiva, realizando mutirões de saúde em várias cidades do estado de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão e Pará. Seja bem-vindo, Dr. Manuel Rocha, meu médico particular. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, um prazer trazer a nossa vivência, a nossa experiência, apesar de pouco tempo de medicina, né? São 43 anos. Nossa, quase minha idade, né? 43 anos de formado. E assim, revelando aqui que esse final de semana eu fui buscar mais um diploma no Rio de Janeiro. Eu fiz mais uma segunda pós-graduação em medicina integrativa, né? Que integra o organismo como um todo. E agora uma outra de medicina energética que trabalha com a regulação do nosso biocampo energético, porque eu gosto de ver a saúde de uma forma global, a saúde integral. E é o que eu pratico comigo e tenho levado para os meus pacientes. E tem funcionado, viu, pessoal? Porque quando eu cheguei para ele, eu estava com quase 105 quilos. E hoje eu estou com 79. Tá brigando a balança. 79, 80, 79, 80. Até o pessoal falando, não fica pesando muito não, senão você vai ficar muito estresse. O mais importante não é o peso, é a qualidade de vida, a energia, a disposição física. Você se sente bem, autonomia para fazer o que gosta, né? Esse que é o mais importante. O peso é secundário. Eu falo que eu nem trato obesidade. Eu trato a saúde das pessoas, eu cuido da saúde. A medicina também hoje regenerativa, não só preventiva, mas regenerativa, porque as pessoas elas acham que precisam da doença, que tem que ser doente, é natural ficar doente. Eu falo, não é natural ficar doente. Nós adoecemos porque nós não aprendemos a nos cuidar. Se a gente aprendesse a se cuidar, dificilmente adoeceria. Então, já que o senhor falou que nós precisamos aprender a se cuidar, e eu conheci o Dr. Manuel Rocha, me indicaram, foi esse livro aqui, livro do Dr. Manuel Rocha, tá? Viver com Saúde, uma questão de escolha. Esse é o primeiro livro, né, doutor? É o primeiro. Já vai ter mais livro por aí? Tá no caminho aí. Tá no forninho? Tá no forninho. A gente precisa compartilhar essas ideias, né, com o próximo, com o nosso próximo. A gente não pode deixar isso guardado. Tem que levar para frente. Você viu que foi útil para você, né? Mas eu falo que esse livro, ele não é um livro para ler. É um livro para praticar.
tem que pôr em prática o que está aí. Ele é assim, uma visão global de saúde, mostra a causa de várias doenças, por que essas doenças acontecem. E quando a gente conhece a verdade, é mais fácil se libertar da doença, né? E aí nós colocamos a verdade sobre a saúde. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? Exatamente. Então, isso é uma questão da pessoa começar a conhecer a verdade, porque ela se deixa ser enganada. E hoje, assim, a gente está vendo as pessoas cada dia mais doentes, essas novas gerações já estão vindo com muitas doenças, as meninas com puberdade precoce, com doenças assim... Mioma, né? Mioma, TPM, endometriose, uma série de doenças que eram raras. As doenças crônicas, degenerativas, tipo infarto, derrame, hipertensão. Fala, fulano estava bem, morreu de repente. Não. Nós estamos acumulando problemas de saúde. É igual você pega um carro e nunca dá manutenção no carro. Deixa ele... Só usando. Vai só usando. Não troca óleo no tempo certo, não completa a água direito no radiador, o carro vai aquecendo, os bicos de injeção vão danificando, os filtros de combustível, as velas, e você vai rodando com o carro até uma hora ele pifar. Então, aí falou que o carro estava bom, pifou de repente. Então, não existe assim morrer de repente, só de acidente. Ninguém morre de repente de doença. Você vai criando a doença durante anos, quando chega aquela gota d'água, já foi. Já foi. A pergunta que eu quero... nós já começamos, né, a fazer essa nossa prosa, conversar sobre isso. Doutor Manuel Rocha hoje é empresário porque tem uma clínica, né, doutor? Nós temos uma clínica, o Único Instituto de Saúde Integrada, porque a gente precisa expandir essa coisa. Mas eu faço tanto assim um atendimento local na clínica, atendimentos online, que a gente tem pessoas até de fora do Brasil que a gente atende, porque é uma área muito nova, tem poucos profissionais ainda, mas eu sinto isso desde a infância, porque eu vivi minha infância no interior, tinha aqueles médicos de família. Os raiz, né? Os médicos raiz. Isso, que cuidava da família como um todo. E eu vim para Goiânia, formei, aí especializei, porque aí, se você não fosse especialista, não tinha espaço. Eu me tornei especialista. Depois de 20 e poucos anos de especialista, eu tive uma artrose. Aí tive que ir a um colega ortopedista. O ortopedista conhece de joelho, de artrose, mas assim, a única solução que ele tinha seria fazer cirurgia. Isso depois de 4 cirurgias que eu tive no joelho, por causa de lesões esportivas no futebol, eu desenvolvi uma artrose, e a artrose só a prótese resolveria. Era para eu ir andando, esperando, aguardando, na hora que piorasse, colocar uma prótese. Mas eu me inquietei com aquilo, não aceitei muito bem essa ideia da prótese, fiquei, não, vou descobrir um caminho, Deus vai me ajudar, vou recuperar. Sem perceber, as coisas foram acontecendo, com 1 ano eu estava curado dessa artrose. Olha só. 1 ano eu estava curado. Aí eu sonhava em voltar a jogar futebol umas 2 vezes por mês. Eu quero voltar meu futebol pelo menos 2 vezes por mês, só para participar, né? Tem uns grupos. Para estar ali em comunhão. Estar ali em comunhão. Eu gosto de esporte esportivo, de esporte de grupos, né? E fiz até natação muito tempo. Durante esse ano eu fiquei fazendo natação, mas a natação, para quem gosta de esporte coletivo, ela é monótona, né? Nossa. Você bate de um lado da piscina, bate do outro. Eu gosto de nadar em córrego, em rio, que você tem um horizonte pela frente. Então, eu nadei muito em rio, nasci na beira do rio, do Tocantins, vim para cá com 15 anos, mas aí então as coisas foram acontecendo. Com 1 ano, com tratamentos naturais, eu comecei a descobrir a alimentação mais natural, alguns suplementos. Com 1 ano eu estava curado da artrose e voltei para o futebol. Olha só, em 1 ano. E hoje, já tem 23 anos, eu que sonhava jogar futebol 2 vezes ao mês, hoje eu jogo 4 a 5 vezes. Olha só. Só que não é por mês. É por semana? Por semana. Caramba. Então, assim... E dor sumiu? Não, eu pedi uma coisa, Deus me deu muito mais do que eu pedi, né? Então eu falo que a artrose foi um divisor de águas na minha vida profissional, tanto que, assim, nos últimos anos eu até parei com a faculdade, porque, como urologista lá, tinha muitos colegas urologistas, mas está faltando médico para cuidar da saúde das pessoas. Aí eu tive que sair para me dedicar
a outra área fazer esses cursos, e agora eu estou me dedicando muito mais a essa medicina preventiva e regenerativa, porque tem muito pouco profissional. Mas assim, eu falo, hoje eu tenho as duas medicinas. Quando precisa, na urgência, né, um problema mais sério que a pessoa tem, eu resolvo com a medicina tradicional. Mas aquele paciente que tem uma escolha, que quer ter saúde, quer viver com qualidade, eu tenho a outra opção para ele. Essa é uma medicina integrativa? Na realidade, né? Assim, na realidade, a medicina é um todo. Eu falo, o que seria medicina integrativa? Ela integra vários conhecimentos, vários conceitos, mas o que interessa é o resultado para o paciente. Então, eu falo, na emergência, às vezes eu tenho que apagar o incêndio. Sim. O paciente chega no incêndio, no infarto, uma pedra no rim, uma infecção forte, você tem que cuidar com a medicina tradicional, senão ele vai morrer. Mas para manter a longo prazo, se eu ficar só esperando, eu tratei ali, apaguei o incêndio, espero o próximo incêndio, vai de novo, uma hora vai ter problema sério, a pessoa não vai sobreviver. Então, mas a pessoa teve um problema, mas ela começa a cuidar, nosso organismo tem uma grande capacidade de regeneração. Isso, assim, é impressionante. Quer dizer, eu tive artrose. Teoricamente, a artrose não cura. Uhum. Hoje eu nem quero saber mais de ressonância. Para mim, o que interessa, eu estou correndo normal, jogando. Eu brinco que eu ainda jogo futebol hoje sem cartão do idoso, no meio da moçada lá. Então, não tem regalia. E, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que a maioria do pessoal tem essa dúvida, assim. O que está acontecendo com a humanidade, com as pessoas, que a gente vê notícia e todo mundo só está doente? Sim, só para dar um exemplo, autismo, que está muito comum hoje. Na década de 60, era um caso para 2.000 nascimentos nos Estados Unidos. 1 para 2.000 nascimentos. Em 2010, já estava 1 para cada 60 nascimentos. Caramba! A tendência 2030 chegar a 1 para cada 32 nascimentos. Daqui um dia toda a família vai ter um autista, né? E isso não era normal. Fala que é genética. Não, é porque a população aumentou. Também não. O que aumentaram foram os problemas. As pessoas, às vezes a mãe já engravida doente. Tanto que nós temos um projeto que chama-se gestação de 18 meses. O que é isso? A mulher não vai ficar grávida 18 meses, mas ela se preparar pelo menos 9 meses antes de ter filho, né, antes de engravidar, se preparar o organismo para melhorar a sua qualidade de saúde, tirar toxinas, parasitas, melhorar a saúde. Ela vai engravidar mais fácil, com uma melhor qualidade, uma gestação mais tranquila e gerar filhos mais saudáveis. Então isso é possível prevenir, porque às vezes a mãe já está contaminada, cheia de metais, de parasitas, chumbo, mercúrio. A mulher que usa muito tinta, né, esmalte, tinta no cabelo, essas coisas, maquiagem. Então ela se contamina muito com metais tóxicos. E isso faz adoecer e faz gerar crianças com problema. E esses parasitas, assim, eu vejo muito, hoje, assim, não sei se é porque o Instagram lá, eles fazem um algoritmo que você pesquisou uma vez e eles começam, né? De vez em quando eu vejo, assim, profissionais mostrando parasita, falando que tem que tirar o parasita do corpo, que parasita é essa? Antigamente a gente fazia teste, né? Exame de fezes, nossa, era horrível, né? Você sabe que o exame de fezes, ele só mostra quando tem muito verme, e o verme adulto, esses mais comuns. Ascas, lumbricóide, aquela lombriga de porco, ancilóstomo, né, cato, mas existem os parasitas microscópicos que se alojam dentro do nosso corpo. Tem uns que se alojam no fígado, o facíola hepática, se aloja muito no fígado, causa problemas no fígado. Tem o euritema pancreático, se instala no pâncreas e come células produtoras de insulina, é um dos fatores para o acontecimento da diabetes também. Parasitas que se instalam no cérebro, ovos de ascaris que vão para o cérebro e causam doenças, oxiúros no apêndice, podendo gerar apendicite. Então são múltiplos parasitas. Tem uma pesquisadora canadense, ela pesquisou isso há mais de 50 anos, a doutora Uda Clark, ela descobriu centenas de parasitas no nosso organismo. E que as doenças crônicas têm muitos parasitas, porque a gente vai perdendo energia vital, você vai ficando doente, vai perdendo energia vital, aí facilita, o terreno fica mais propício para os parasitas. Eles podem
já que eles tiram a energia, eles podem desregular hormônio, Tudo, tirar porque, vitamina. Assim, eles tiram, porque eles precisam se alimentar. Então vão aproveitar, eles são parasitas. Eles tiram de onde? Do nosso organismo. Ainda de presente, eles liberam os dejetos dele dentro do nosso corpo. Além de tirar os nutrientes, libera as toxinas dele dentro do nosso corpo. Então são dois problemas aí. Diminui nossos nutrientes, ainda libera toxinas dentro do corpo. E hoje não tem como você se livrar. Você ficar dentro de uma bolha, cercado, não, eu estou numa bolha aqui, ninguém me atinge, não tem como. Então, eu, pelo menos, o que eu faço? Já como tem que fugir disso, uso igual os antigos, nossos avós, bisavós, tomavam algumas coisas, cravo da Índia, uma série de coisas, fazia mastruz, para tirar parasitas do organismo. Porque os vermífugos ajudam a matar os vermes adultos do trato digestivo, mas eles não tiram os ovos dos cistos do tecido. Aí a gente usa muito as tinturas de ervas, que é a nogueira, a casca da nogueira preta, a erva de São João, cravinho, artemisia, são várias tinturas de ervas que elas ajudam a eliminar isso dos tecidos. E melhora pânico, às vezes várias doenças dessa aí. Eu tenho até uma colega, uma amiga, que tinha um filho com terror noturno. E era ovos de ascaris no cérebro. Aí o colega não conhecia, não sabia, falou, não, essa doença é assim mesmo, tem essa medicação, quando der ascaris, dá essa medicação para ele, para o filho dela com 6 anos de idade. Eu falei, mas ele com 6 anos, mas até quando vão essas crises? Ela não dá para saber, não. Pode levar até anos. Eu digo, mas assim, quantos anos eu vou ficar nessa aflição? Eu não posso, às vezes no meio da noite ele acorda com terror. Aí faz aquele negócio, levanta a família toda. Então imagina o que é isso. Aí, é muito sofrimento. Descobriu, tratou os parasitas, acabou o problema. Olha só. Isso não se dá muita importância. Então eu, comigo, com meus pacientes, eu faço pelo menos 1, 2 limpezas no organismo por ano e desparasitação, já que nós não temos como fugir totalmente deles, mas pelo menos não deixar acumular muita toxina, muito parasita. Tendo uma carga parasitária baixa, uma carga tóxica baixa, não vai afetar tanto nossa saúde. Nosso organismo consegue se virar muito, só quando chega num grau bem acentuado, ele não dá conta. Como é que é assim, a gente vê muitos filmes, né? Você que está nos assistindo provavelmente já deve ter visto algum filme que o pessoal está pegando e no café da manhã, está comendo café da manhã e de repente pega lá uma vasilha de um suplemento alimentar. Não sei se você já viu, né? Nos filmes americanos, principalmente americanos, tem essa questão da suplementação. O Brasil hoje, as pessoas já entenderam essa necessidade dessa suplementação, já que o senhor falou, tem que limpar primeiro, né? Sim. Fazer a desparasitação, fazer a limpeza, Isso. é um detox, né, que faz ali, é limpar o carburador, né? Isso. Porque eu lembro que eu cheguei nele e ele falou assim, ué, como é que você vai colocar uma gasolina, um combustível bom no seu carburador se o seu carburador tá sujo? Isso. Não é verdade? Então, como é que tá hoje, como é que é esse processo e como é que tá hoje o Brasil em relação a isso? Não, é um processo de despertar, é um despertar, isso é gradual. Mas assim, as pessoas que vão tomando conhecimento, têm benefício, devem propagar isso para as outras. Aí isso ainda não é uma coisa muito divulgada na mídia de uma forma geral, mas é uma coisa que quem teve o benefício, ele é responsável de mostrar para outras pessoas. Porque é muito vago, as pessoas não têm noção. Ela fala assim, tem uma vitamina aí na farmácia, mas qual vitamina que vai funcionar? Mas até no nosso livro tem um capítulo sobre a importância das vitaminas e dos minerais. Tem um capítulo disso. E a gente mostra quem tiver a melhor alimentação do planeta, e olha que é difícil ter a melhor alimentação do planeta. A pessoa não vai ter nessa alimentação suficiente magnésio, zinco, selênio, ômega 3. Então isso a gente precisa repor. Vitamina D3 não tem na comida. Então isso a gente precisa complementar, não é nem suplemento, é um complemento do prato de comida. Então eu indico muito isso para os pacientes, porque assim, isso é comida, não é remédio. Porque as pessoas acham que se o médico passou alguma coisa é remédio. Não, isso é alimento. Por quanto tempo deve usar? Enquanto precisar alimentar. Enquanto está vivo, né? Então. Só isso. Né? Enquanto estiver vivo, pronto. Se quiser ter uma boa saúde, né? Porque um dos fatores para nos adoecer é a deficiência de nutrientes. Falta matéria-prima para o nosso corpo trabalhar. E nós somos feitos de quê? De vitaminas, de minerais, de aminoácidos, né? Que são as proteínas.
Nós somos feitos dessas coisas, de gorduras, principalmente as gorduras boas, tipo ômega 3. Então, nosso corpo precisa disso. Quando falta, ele entra em colapso, né? Pode entrar, tem vários problemas. E o interessante é que o organismo, ele regula pelo que tem menos. É como se fosse uma solidariedade aí. Quando você tem deficiência de alguns nutrientes, é como se fosse uma deficiência múltipla, porque o organismo ele trabalha com o que tem menos, regulando pelo que tem menos. Eu vou parar aqui um pouquinho rapidinho para a nossa conversa aqui, para poder fazer aqui um agradecimento a um parceiro nosso de apoio cultural aqui, que é o Pilão Restaurante e Bar. Pilão Restaurante e Bar fica ali no Pedro Ludovico, em uma das esquinas mais charmosas do setor ali. Então ali é uma casa mais rústica, onde você pode estar ali indo com a sua família, é um local familiar, é um local agradável, onde você pode estar ali fazendo o seu happy hour, tem almoço executivo, sábado e domingo, então não deixe de ir ali no Pilão Bar e Restaurante. Lá tem uma carne de sol maravilhosa. Então não deixe de dar um apoio para o nosso parceiro aqui de apoio. O Pilão lá tem carne. Carne, pode comer carne, doutor? Pode, sim. O que eu aconselho, assim, em primeiro lugar, é a dieta divina, o que Deus deixou na natureza. Essa é a primeira opção. E assim, nós viemos, quando o homem chegou na Terra, ele foi primeiro coletor. Ele colhia o que tinha na natureza. Frutas, ervas, castanhas, né? Depois teve a escassez de alimento, ele precisou aprender a caçar. Aí, numa segunda etapa, ele começou a comer carnes, caça, depois pescar. Teve que desenvolver equipamentos, ferramentas para isso. Porque não tinha como pegar um veado correndo no mato, né? Não tinha como. A gente consegue mal pegar uma galinha, às vezes correndo não é fácil pegar uma galinha, né? Então ia morrer de fome se dependesse disso. Então ele era coletor, depois caçador, aprendeu a comer caça. Mas só que ele caçava e comia isso de dia, não comia de noite. Porque nem tinha energia elétrica. Por isso que tem aquele pessoal que fala da jejum noturno. Jejum intermitente, né? Jejum noturno. Jejum noturno. Que para ali às 18 e só vai comer depois ali das 6 da manhã. Tem pelo uns menos que 12, 13 horas. Eles falam. No jejum intermitente chega até 16, 18 horas. Isso, mas depende de idade, né? Sim, mas assim, o que eu aconselho muito para as pessoas, o jejum de 12 horas noturnas. Se fizer isso, já está fazendo bem demais. É porque tem gente que 2 horas da manhã, 3 horas, está comendo. Tá então, invadindo a geladeira ali e comendo. Você quebra o ritmo circadiano, o organismo, nosso relógio biológico tem horários. Então, à noite é para ele estar fazendo a digestão. Aí você vai comer carne 8, 9, 10 da noite, essa carne vai ficar 8 a 10 horas no estômago. Então, vai passar a noite com ela. Aí não tem um sono de qualidade, tudo isso interfere. Então, se a gente começar a respeitar um pouquinho a natureza, né, a gente observa isso. Que nossa história antepassada a gente comia enquanto tinha a luz do sol. Até porque não tinha muita tecnologia, você tinha que ir para a caverna para dormir lá, porque senão os animais noturnos iam te pegar, né? Doutor, aqui o senhor fala, no seu livro aqui, o senhor fala sobre anatomia e fisiologia do corpo humano, né? Que é importante, causas de doenças modernas, por uma educação nutricional, doenças da modernidade, alimentos funcionais e culinária saudável. E ainda dá uns casos clínicos e a cura, que o próprio corpo cura isso, se você der condições, ele cura. E mesmo também, assim, a energia mental. Nós somos, primeiro, o que pensamos, né? Nós fala assim, e quando você quer, e está escrito, né? Peça e te atenderei. Não tem aquela questão do merecimento para a pessoa ser curado. Meritocracia, né? A pessoa tem que ter o merecimento para Deus permitir ele se curar. Então, quem que é? O que quer se curar? Tanto que mesmo Cristo, ele nunca falava que curava alguém. Ele perguntava, né? Ele fazia uma pergunta, o que você quer que eu faça? Sim, e ele falava, a sua fé te curou. Ele não falava que ele tinha curado, ele falava que a fé curou. É interessante. Então, a gente tem que mobilizar as pessoas para a autorregulação, a autocura. Então, o médico, a gente vai facilitar ele. Nós vamos ser um facilitador, um orientador desse processo de autocura. Mas a pessoa tem que participar.
Não adianta ela querer ir no médico, o médico dá um remédio milagroso e ela está curada. Isso não existe. E também não existe cura definitiva. Assim, você, não, agora eu estou curado, agora eu vou enfiar o pé na jaca, fazer o que der na teia. Vai voltar tudo. Você pega um carro, rodou aí 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, faz uma revisão, está ótimo. Você começa a pôr combustível adulterado, não dá manutenção, ele vai estragar de novo. Jesus também falou, vai e não peques mais, né? Sim. Tem um caso de uma das curas dele que ele ainda recomenda falando, ó, não peca para que não retorne. Exatamente, então é isso. E a gente peca também não cuidando do nosso corpo. Porque assim, está lá escrito, né? O corpo é templo do Espírito, né? Sim, e assim, amar a Deus ao próximo como a ti mesmo. Então, quem ama, cuida. Se você se ama, você se cuida. Então é importante cuidar desse veículo aqui para você ter condições de viver bem aqui e realizar obras, né? Sim. Boas obras aqui. Se você não tiver condições físicas, você vai se tornar dependente dos outros. Quem chega lá na clínica com o senhor lá, o que é a primeira coisa que o senhor faz com o paciente? Assim? Primeiro eu tenho que ouvir a história, ver o que. Aí eu dou a opção para ele. Assim, a pessoa tem que ter opção. Por isso que eu coloquei uma questão de escolha. Né? Tem um caminho para a saúde e um caminho para a doença. A gente tem aqui. A pessoa escolhe qual caminho. Eu falo, ela que escolhe. Assim, se você quer só apagar uma fogueira, uma medicação para você dar um alívio aqui e continuar no caminho que você quiser, a escolha é sua. Se você estiver disposto a se cuidar para melhorar a sua saúde, eu vou junto. É como se a gente encontrasse, por exemplo, eu sou um guia no meio da floresta, você está perdido, eu sei o caminho para sair da floresta. Só que você tem que me seguir. E cada organismo, cada indivíduo tem a sua particularidade. Ah, sim, nós somos seres individuais. Então hoje eu não trato doenças, eu trato pessoas. A questão da individualidade, porque a pessoa carrega até traumas que influenciam na doença. A pessoa carrega um trauma de infância, sofreu bullying, tem outras coisas. A mãe teve uma gravidez complicada, tudo isso já reflete na criança. A criança não amamentou, não teve chance. Ela sente uma fome desde pequeno, uma carência, que faltou um alimento físico, às vezes um alimento afetivo também, e leva isso para a vida. Então a gente tem que ver tudo isso. Eu falo que não tem como separar alma, mente e corpo. Está tudo interligado. O senhor foi na Itália esses dias, não foi? Sim, já estive na Itália, no Japão, em outros países, levando alguns casos nossos, alguma experiência nossa. E aprendendo com eles também, compartilhando as histórias deles. Isso é muito bom. A gente participar desses eventos com multiprofissionais e pessoas hoje que têm a mente muito aberta e que têm esse propósito de melhorar a vida das pessoas. Porque acudir à urgência, à emergência é importante, mas se você ficar só preso nisso, vai esperar a pessoa estar ruim para cuidar, espera arruinar para cuidar, alivia, volta para casa, na hora que está pior, volta para o hospital. E os hospitais não vão dar conta, os planos de saúde não vão dar conta de atender tanta doença, porque a doença é muito cara. Então, quando você se cuida, ajuda a cuidar do próximo, você vai ser um peso a menos na sociedade. Se você não se cuida, lá na frente você vai dar trabalho para a sua família, porque a doença não envolve só a pessoa, envolve toda a família. Então, passa a ser uma responsabilidade nossa nos cuidarmos. E assim, até no avião, né, fala quando se houver despressurização da cabine, cairão maços de oxigênio, coloque primeiro a sua para depois você ajudar alguém. Então a gente tem que cuidar primeiro da gente, temos que cuidar de nós para depois cuidar do próximo. Isso não é egoísmo, você tem que estar bem para poder ter condições de cuidar do outro. Então é a responsabilidade nossa. Agora, se eu não me cuido, eu vou dar trabalho para os outros. É verdade. Lá na Itália, eu tenho vontade de ir lá, curiosidade. Tem uma vila lá do Centenário, tem documentário, tudo. Sim. Alimentação, só alimentação mesmo? Não, doutor? É estilo de vida global. É mente, eles são muito solidários, integração social, relacionamento afetivo, está acima da alimentação. Olha só. Sim, primeiro, mente sã, corpo são. Então, eles são pessoas solidárias, interagem muito, participam, um dá apoio para o outro.
É lógico que tem uma alimentação boa junto, atividade física, um sono de qualidade. Então, são pilares da saúde. Não tem um fator único para a saúde. Assim como não existe um fator único para a doença. Fala muito no câncer de mama. Ah, não, câncer de mama é genético. 10% é genético. 90% são fatores ambientais. Tem a ver com estilo de vida, alimentação deficiente, alimentos contaminados, a comida lixo, que chamam de junk food, que é essas comidas processadas, industrializadas. O senhor fala no refinado, isso. Falo dos refinados. O refinado quer dizer finado 2 vezes. Refinado. É como se fosse um cadáver enterrado e exumado. Jesus amado. Sim, e as pessoas comem muito isso, os processados, refinados. Então isso não é bom para a saúde. Alimento verdadeiro é o que vem da natureza que Deus deixou. Até entre uma fruta e um suco, qual o melhor? A fruta. A fruta, claro. Deus deixou a fruta, o homem criou o suco. A fruta, ela tem a frutose para ficar agradável, mas a frutose é o veneno. Mas Deus colocou a fibra, o antídoto. Então, frutose e fibra. Veneno, antídoto, equilibra. O homem vai, tira a fibra, joga fora e toma só a frutose e ainda põe sacarose em cima, que é o açúcar. Misericórdia. Sim. Aí ele faz uma bomba, é como desse um pontapé no fígado e no pâncreas. Metendo soco, chute no, quer dizer, está lesionando o pâncreas e o fígado. Aí faz isso 2, 3 vezes por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, os coitados começam a entrar em trabalho escravo. E dependência, né? E começa... Não, vai indo, um dia eles não dão conta mais. Aí a pessoa se torna diabético 24 horas do dia. Mas a cada dia que a gente alimenta errado, a gente fica algumas horas do dia diabético. Olha e as só. pessoas não veem assim. Agora vai ficar diabético 24 horas, depois de 20, 30, 40 anos, que o fígado e o pâncreas entraram em esgotamento, de tanto apanhar, tanta pancada que eles levam, a pessoa comendo excesso de glicose. Eu falo assim, qual outro animal que adoça a comida? Nenhum. Pois é. E nem põe sal também. Pois é. Então, assim, esse sal refinado, o sal marinho ainda ajuda um pouco. Não, comer açúcar, não, eu não posso comer nada de açúcar. Olha, quer uma dica? Se você faz uma atividade física, queimou bastante caloria, aí toma um suco lá no final, dá para equilibrar, porque você está com o metabolismo acelerado, está queimando muita energia, porque é uma energia que você tem que usar naquela hora. Agora você está sedentário, deitado, jogando videogame, assistindo televisão e tomando suco, refrigerante e tudo, você está bombardeando o seu organismo. Então isso é importante a pessoa entender, que na maioria das vezes ela causa a doença. Então nós temos que entender por que nós ficamos doentes. Estilo de vida, né, doutor? Sim. Então, e é complicado tirar esse estilo de vida, né? Não, isso só tira aumentando o nível de consciência. Mas nós somos seres conscientes, nós estamos aqui para desenvolver essa consciência. Como o Raul Seixas falava na música, né? Você não usa 10%, é humano, ridículo, limitado, não usa 10% da cabeça animal. Né? E eu acho que esse estudo, essa questão dos 10% é um estudo científico. Não, né? eles falam que os gênios não usam 10%. Olha só. Os gênios. Então imagina a gente. Sim, então... né? O senhor já escreveu o livro, já está mais avançado aí. Ainda estou longe de gênio, mas a gente vem pelo menos se esforçando, né? Não, mas a gente tem que procurar aprender um pouquinho. Porque a gente chega aqui na Terra, no mundo animal. Você chega como animal, você não tem noção de nada. É só comer, né? Chorar, gritar, mamar. Então você não tem noção de nada. Então a gente chega aqui como animal. Com o tempo vai desenvolvendo o neocórtex, que é a razão, a inteligência que Deus deixou para nós, que os outros animais não têm. E tá falando, aí nós desprezamos isso. Usar essa mente para pensar, para raciocinar. Então eu penso assim, não, esse alimento foi Deus que criou ou foi o homem? Então Deus criou a cana, o homem criou o açúcar. Eu lembro na infância, eu chupava um gomo de cana, cortava um gomo, chupava aquilo, cortava os pedaços, ficava satisfeito. Você toma um caldo de cana, um garapo de cana, vai uma cana inteira. Então, a quantidade de frutose é muito grande. Falei, se eu malhei muito, exercitei muito e tomo um copo daquilo, não vai fazer muita diferença. Agora eu estou assistindo televisão, quieto, tomando um copo daquele, é muita bomba de frutose no corpo. Nossa, misericórdia. Então tudo a gente tem que entender, pensar.
Então eu falo assim, esses princípios cristãos também, eu nunca me afasto dele, assim, amar a Deus e o próximo como a ti mesmo, vigiar e orar, que é o que é isso? É se cuidar, buscar a verdade. Eu vivo estudando até hoje, eu falo que eu sou um eterno estudante, não canso de estudar, porque eu fico querendo conhecer a verdade. Eu descubro uma coisa, acho que tem outra para descobrir. Se a gente não usa 10% da mente, então como é que a gente acha que sabe muita coisa? Tem muita coisa para aprender. Então, isso assim, eu não canso. Eu falo que eu vou ser estudante até o dia de partida aqui. Isso é muito bom. O senhor hoje falou, a gente falou um pouquinho da questão do próximo livro. O próximo livro vai ser mais ou menos esse mesmo segmento? Não, é um livro sempre com o intuito de educar as pessoas para a saúde, mas eu vou colocar ainda dicas agora mais aprofundadas de saúde, coisa para a pessoa também usar na prática. Esse primeiro livro é para a pessoa ter a noção do que adoece. No próximo vou colocar algumas medidas práticas também para fazer, embora aí tenha algumas, mas eu vou colocar mais coisas práticas, coisas caseiras, simples, que ela pode usar no dia a dia, para dar uma sequência nesse. Mas a gente quer trazer muita informação sobre essa questão da saúde do homem, da mulher, né, a questão dessa fertilização saudável, da gestação saudável, gerar filhos saudáveis. Porque muitas vezes tem paciente que não consegue engravidar, eu digo, graças a Deus ele está te ajudando a não engravidar. Porque se engravidar nessas condições que você está, vai gerar filho com problema. Aí gerou um filho com problema, é para a vida toda. Os 9 meses na barriga da mãe tem impacto para a vida inteira. Então se você cuida antes, prepara, você tem um filho saudável, é saudável para a vida inteira. Se tem um filho doente, vai lidar com isso a vida inteira. Imagina o que é isso. Uma criança que vai sofrer, os pais sofrem. Como que o pessoal pode entrar em contato com o senhor? Bem, tem nosso Instagram, que é dr.manuelrocha, né? Tem o Instituto Unio, o Instituto tem um WhatsApp lá, 993364848. Então, é fácil. 993364848. Ótimo. E fica ali no setor? No setor Coimbra, ali, não sei que muita gente não lembra, o Goiânia Tênis Clube, sim. Tinha uma sede campestre naquela rua ali em frente. Entre a 261 e a 258. 58. É fácil ali de achar. É aquela transição entre o Oeste e o Coimbra. Não, e hoje o Google é só pesquisar. Rua 258, número 84, entre a Castelo Branco e a R11. O senhor está no Google, né? A clínica, não está? Está sim. Então é só pesquisar. Tem o nosso Instagram, nosso site, www.drmanuelrocha.com.br. Ótimo. Certo. Pessoal, eu quero dizer para você que a importância de se preocupar com a saúde é tremenda. Eu não sou um bom paciente ainda, sabe? Eu estou procurando entrar no esquema, né, doutor? Mas é um passo a passo, a gente vai aprendendo. É demorado mesmo, porque às vezes eu penso assim, gente, será que... Mas é porque intoxica de novo, né? Sim, então assim, mas a gente vai aprendendo, pouco a pouco você consegue se desviando mais das toxinas. Mas é um aprendizado, é porque eu tenho mais de 20 anos que eu pratico isso. Então minha saúde melhorou muito. Hoje eu me sinto como se tivesse uns 40 anos, do ponto de vista de energia, de vitalidade. Eu larguei óculos tem mais de 20 anos. Olha só, eu tô doidinho para largar esse óculos aí. Na verdade eu largo ele mesmo, é só quem não enxerga depois aí não adianta nada, né? Eu consegui me livrar dele há mais de 20 anos. Olha só. Eu nunca mais precisei. Então assim, mas o esforço é nosso. A gente precisa ter vontade, querer. Até o paladar a gente educa. Eu era viciado em doce, em açúcar. Hoje eu não sinto falta. Eu tomo café sem açúcar, mas eu consegui treinar meu paladar. Cada sabor novo a gente tem que provar no mínimo 20 vezes para se adaptar. Então a pessoa prova uma coisa 1 ou 2 vezes, não agradou, ela deixa aquilo de lado. Não, você tem que provar no mínimo 20 vezes. Põe, não gostou, cospe. Outro dia prova de novo, depois de umas 20 vezes, mas você fala, não, isso aqui não desce mesmo, não. Eu escuto muito as pessoas quando eu estou comentando ou dando falando, né, da minha mudança e da minha luta para mudar.
as ações e mudar o corpo e deixar uma saúde melhor, o pessoal me questiona muito, é assim, mas capelão, como é que eu faço com tanta informação? Tem um segmento do médico que diz uma coisa, tem outro que diz outra coisa, então eu fico perdida. Sim, então vamos usar uma coisa que Deus nos deu, o cérebro, e ver o que faz sentido, certo? É só faça umas perguntas, ver o que acontece na natureza, como que era na natureza. Pronto, só uma pergunta aqui, você já viu um boi mamando numa vaca? Não. Um cavalo mamando numa égua? Um cachorro mamando na cadela? O adulto? Não. Não. Um cavalo mamando na vaca, um boi mamando numa égua? Também não. Sim, e por que nós precisamos mamar na vaca? Se quando o homem chegou na Terra, durante a evolução, a vaca era selvagem. Você conseguiria mamar numa vaca no meio do mato? Nunca. Ué, como é que nossos antepassados não precisavam, adulto não precisava de leite, agora você precisa? Certo? Essa é uma pergunta, responda essa pergunta. Uhum. Segundo, o sol dá câncer. Como é que os índios, os lavradores, os pescadores sobrevivem até hoje se o sol dá câncer? E como é que você tem um câncer, melanoma grave, na planta do pé? Você fica com a planta do pé para cima de ponta cabeça, pegando sol? Ou nas nádegas. Sim. Você não fica pelado aí? Sim, na virilha. Então, é só fazer perguntas e ver o que faz sentido. Porque, assim, tudo depende de interesse, do que você quer provar. Então, eu preciso vender, vou falar que meu produto é bom, que ele é necessário. Então, é uma questão de sobrevivência. Mas vamos analisar, tudo você tem que analisar. Então, qual outro animal mamífero adulto que mama? Não conheço nenhum outro adulto que mama, só o homem. Nenhum outro animal que adoça comida, nenhum outro animal que bebe suco. Certo? Então, assim, se você pegar um coxo na fazenda e dividir um coxo e botar água, suco, leite, refrigerante, cerveja, deixar o boi, o cavalo, a vaca chega lá para beber, qual que eles vão beber? Sal mineral. Não, falo de líquido, a água, né? Só a água. Porque eles têm o faro adequado para não se envenenar. Nós não temos faro para isso. Como nós temos inteligência, Deus deixou a inteligência e não o faro. Deixou o faro para os animais, que não têm a inteligência. Eu já vi vídeo no YouTube, ou na internet mesmo, em outros canais, onde o animal, a pessoa jogava um sanduíche de algum determinado fast food, sim, e o animal cheirava, repugava e saía, deixava, não comia. Sim, não, eu tenho um caso recente até de uma senhora que cria cabra. E o leite de cabra foi mais adequado, porque a cabra tem um tamanho, um porte menor. Era um leite que os pastores criavam cabra, adaptaram com leite de cabra. Eles faziam os derivados, né? Sim, que é mais próximo. Que é o queijo. Sim, de cabra. E essa senhora faz queijo de cabra e minha esposa gosta. Eu digo, em vez de comprar o queijo da vaca, eu fui comprar o queijo da cabra. Aí chegou um dia, assim, entre safra aí de julho, agosto, falou, infelizmente hoje o leite não sobrou, não deu para fazer queijo, porque eu ganhei 2 ovelhinhas, tentei dar leite de vaca, elas não bebem, só bebem o leite da cabra. Olha só. O porte físico é mais próximo da ovelha com a cabra. Hein? O da vaca, ela sente que não é próprio para ela. Então, assim, os animais têm uma sensibilidade olfativa muito grande para não se envenenar, não se intoxicar. Nós já somos obrigados a usar a inteligência. E se a gente não usar ela, outros usam por nós, né? Sim, exatamente. E a gente vai como boi na invernada, vai seguindo todo mundo, né? Doutor Manuel Rocha, o que o senhor recomenda aí o pessoal? O que o senhor pode falar para o pessoal a respeito? Primeira coisa, aí você fala assim, começa a observar o que faz sentido, começa a observar a natureza. Você já vê muita resposta. Você pode ver o gato, o cachorro que mora numa chácara, na fazenda, chega perto do meio-dia, ele vai lá para o terreiro, para o quintal, deita de papo para o ar, para pegar o sol, para ter vitamina D. O instinto dele já é aquilo. Como ele não tem a capacidade intelectual de estudar, Deus deixou o instinto para ele. Então, assim, a gente observando a natureza... Acorda espreguiçando, né? O senhor falou isso para mim. Não levanta de uma vez. Não levanta de uma vez. Sim, porque se a gente está parado na cama, levanta de uma vez, o risco,
assim, se a pessoa já tem uma tendência para um infarto, para uma trombose, para um AVC, naquele momento o risco é maior, porque há uma enxurrada de sangue de uma vez. Você tem uma isquemia, porque está É a lei parado. do 1 minuto, não é? É. Existe isso mesmo? Porque é um problema chamado, na medicina, isquemia-reperfusão. Quando você está deitado muito tempo, os vasos sanguíneos estão comprimidos. Então você tem uma isquemia. Quando você levanta de uma vez, você abre aquilo de uma vez, vem uma enxurrada de sangue. Nossa. Você pode ver que os animais, eles espreguiçam, estiram o corpo. Naturalmente eles fazem isso. A gente deveria fazer isso na cama também. Não, eu tenho feito, viu, pessoal? Eu tenho. Minha mulher pega e fala assim, pô, vai ter que te acordar 5 minutos antes, porque eu espreguiço. Aí eu falei, depois na consulta que eu fui com o doutor, ela ouviu o doutor falando e eu vou... Porque o meu avô viveu 101 anos. Sim. E 3 meses. E ele acordava, doutor, e o que ele fazia? Ele sentava e ficava massageando as pernas dele, assim, Sim. massageava as pernas, massageava o tórax, a barriga, massageava os braços, assim. Sim. Aí eu falava, vô, mas o que é isso? Não, eu tô acordando meu corpo. Sim. Eu falei, ué, mas quem te falou isso? Eu falei, não, eu aprendi desde pequeno, eu via meu pai fazendo, aí eu fiz também. Então, essa sabedoria dos nossos antepassados, nós precisamos preservar, certo? Então, é aprender a viver de novo. Mas, assim, hoje é a primeira vez que nós batemos um papo falando dessas coisas básicas, depois a gente pode entrar com coisas mais específicas, assuntos específicos, mas a primeira vez é importante a pessoa saber que se ela aprender, começar a interessar em se cuidar, ela vai ter melhorar. E essa questão da informação, o excesso de informação truncada, mas começa a buscar um profissional que vê também como é que está o profissional, como é que está a vida dele, a vida saúde dele, se ele faz, né? Se ele pratica, a saúde dele, começa a ver o que tem coerência, que as coisas têm que ter coerência, tem que fazer esse sentido. Não adianta eu falar uma coisa, né, falar que assim, dá para preservar a visão, eu chego aqui com óculos fundo de garrafa. Né? Então, assim, as coisas têm que ter coerência. É isso que a pessoa tem que observar. E compara com a natureza. Todas as pesquisas que existem, eu comparo com a natureza. Se ela vai contra a natureza, tem alguma coisa por trás, eu tenho que ver. Às vezes tem uns erros metodológicos, falhas na metodologia do estudo, da pesquisa, ou ela foi direcionada para algum interesse. Então, tudo isso a gente tem que ver. Porque, assim, tem que ver a pesquisa e tem que ver, como diz, os bastidores, toda a metodologia que foi usada. Não é a conclusão da pesquisa, é a conclusão para pôr o que quiser. Até porque eu sou formado em marketing, eu trabalhei no instituto de pesquisa e a gente aprende, a gente sabe que tem como a gente direcionar. Não é que não está fazendo trem errado, mas a gente direciona. Você fala assim, não, eu quero direcionar para esse resultado. Aí você vai conseguir fazer para isso. Mas será que isso é o melhor para uma pesquisa que a gente está tentando fazer? Sim. E trazer para uma sociedade o bem-estar coletivo e tudo mais? E para mim também, como pessoa, né? Então, então esse questionamento, ver se tem coerência, se faz sentido, isso é muito importante. A gente não pode ir engolindo o que vão falando. E também tem muitas coisas que não vão ter pesquisa. Por exemplo, vitamina D, magnésio, ninguém vai pesquisar porque não dá patente. Então não tem interesse. Agora, se não foi pesquisado, não significa que não funciona. Não foi pesquisado porque não houve o interesse. Nossas universidades não têm dinheiro para pesquisar isso aí. Mas a gente vê, se tiver deficiência desses nutrientes no corpo, você vai ter doenças. Então eles são necessários para o funcionamento do organismo. O magnésio, por exemplo, ele participa de mais de 300 reações químicas no organismo. Você ter deficiência de magnésio vai gerar vários problemas de saúde. Mas não é só magnésio, iodo é fundamental para a tireoide, para o cérebro, para as mamas, para o útero, para a próstata no homem. Você tem deficiência de iodo, vai ter problema nesses órgãos. Caramba, hein? Sim, então assim, o que adoece? Carência de nutrientes, intoxicações, né, física por toxinas, parasitas, intoxicação mental, raiva, ódio, né, essas coisas assim, mágoa que você guarda, também vai gerar problema. Então, isso são causas de doenças. A poluição, agrotóxicos, pesticida, esses metais, radiação magnética hoje. A pessoa fica horas e horas no celular, carregar o celular do lado da cama. Tá pegando dormir radiação com o celular do lado. Está pegando radiação a noite inteira. Isso vai interferindo nos nossos canais de energia.
O senhor tinha me recomendado a deixar o celular fora do quarto carregando, né? De preferência. E eu já observei que quando eu esqueço e ponho no quarto, eu não consigo dormir bem. Mas quando eu tiro e ponho no banheiro e fecho a porta, ou deixo lá no banheiro, né, do quarto, eu já vi que tem uma... Sim. Até minha esposa já falou assim, faz uma diferença muito grande mesmo, né? Sim, é radiação a noite inteira. Então, na hora que você está dormindo, você recebe mais ainda que você está quietinho, parado. Quando você está movimentando, você ainda dissipa mais essa radiação. Então, é questão da gente começar a pensar, raciocinar e ver o sentido das coisas. Isso aí. Pessoal, eu quero dizer para vocês aqui, deixar uma frase para vocês. Eu sempre deixo alguma coisa para vocês aqui no canal. E no nosso episódio aqui, a frase de hoje é: ninguém vai fazer por você o que você mesmo deve fazer. É o seu legado que está em jogo. Então você precisa entender que o que você faz, nós falamos aqui, comentamos aqui no podcast, o que você faz vai fazer a diferença na sua vida. Você que decide, e isso vai refletir também no legado que você vai deixar seu, e que vai refletir isso na sua família, nos seus familiares e os seus queridos, a sua prole, né? Quem vai, os seus herdeiros, né? Herdeiros a gente não herda só em dinheiro, a gente herda também em cultura, em ideias, e a gente deixa isso para as pessoas. Então essa aí é a nossa frase e a nossa dica de hoje, nosso filosofar de hoje. Dr. Manuel Rocha está chegando já nos finalmente, passa rápido, né? O assunto é muito interessante, a gente passaria o dia inteiro falando, mas nós temos outros compromissos e também não adianta dar muita informação de uma vez, a gente tem que ir trazendo a informação de forma gradativa para que as pessoas assimilem mais. Porque agora o pessoal conheceu o senhor. Aí nas próximas a gente pode trazer já com tópicos direcionados, né? Isso. As pessoas, inclusive, podem mandar sugestões de assunto que elas têm interesse, pode mandar. Ótimo, né? Isso mesmo. O que elas gostariam? Isso. O que elas gostariam que falasse, que nós comentássemos? Então é isso aí. Pessoal, pode dar as considerações finais? Não é isso, não. Eu agradeço e estou sempre à disposição, porque minha missão hoje é cuidar da saúde das pessoas. Eu me inspiro muito naquele livro sobre a vida de São Lucas, da Taylor Caldwell, Médico de Homens e de Almas. Então, hoje a gente precisa muito, nesse momento que vivemos, exercer esse papel de médico de homens e de almas, porque nós somos alma, mente e corpo. Muito bom. Muito obrigado pela presença do senhor. Quero aqui despedir de vocês e quero agradecer que você ficou até aqui conosco e não se esqueça de, se você não está inscrito, se inscreva no canal, deixa aí seu joinha, compartilha e comenta, isso vai ajudar com que outras pessoas possam ficar sabendo. E eu quero te convidar, se você não tem o livro aqui, Viver com Saúde, do Dr. Manuel Rocha, entre em contato aí nos números que ele falou aqui, ou pesquisa no Instagram aí, Dr. Manuel Rocha, também na internet, e adquira o seu, tá bom? Deus abençoe e até o próximo episódio do Pop Podcast.